Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar um lance na crucificação de Jesus, que foi o julgamento que Jesus passou junto a Pilatos. Ele era o juiz preposto do governo de Roma, do Império Romano. O Pilatos era o governador, o chefe na área de Jerusalém. E a ele cabia resolver e decidir as coisas. Inclusive, ele tinha autoridade de matar ou de soltar uma pessoa. Mas ele mandou crucificar Jesus por uma razão simples. Ele não viu uma multidão com Jesus. E eu quero focalizar isto. Em Marcos 15:15, nos é dito que ele, Pilatos, querendo contentar, agradar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. No Brasil de hoje, nós estamos vendo coisas desse tipo. Soltam-se bandidos perigosíssimos que já mataram muita gente e alguém inocente, só porque não é a favor do governo, é presa. Isso tem acontecido muito em nossos dias. No caso lá de Jerusalém, o Pilatos mandou soltar o Barrabás, que era um assassino, um homicida, e foi preso com amotinadores. Ele era uma pessoa nefasta para Roma, mas, de certa forma, agradava a alguns judeus. E ele era uma espécie de terrorista, uma pessoa perigosa, reconhecidamente perigosa. Mas o Pilatos mandou soltar o Barrabás. Por quê? Porque a multidão pediu. Mas e Jesus, que não tinha feito nada de errado, e o Pilatos sabia disto? Não havia provas contra Jesus, apenas uma pressão política dos líderes religiosos, e Pilatos entendeu isto, ele sabia. Por isso ele colocou Jesus à prova junto à multidão. Ele precisava ter um apoio na multidão para soltar a Jesus. Ele sabia que Jesus carregava uma multidão atrás dele. Por onde Jesus ia, havia uma multidão. O Pilatos sabia disto. Ele já tinha mandado fazer uma pesquisa antes sobre quem era Jesus. Ele sabia que Jesus fazia o bem e era acompanhado por uma multidão. E naquela hora, Pilatos viu uma multidão ali e pensou, deve haver entre eles muitos seguidores de Jesus. Então, eu vou fazer uma espécie de plebiscito. Quem é a favor de Jesus aqui? Quem é contra Jesus? E ele ficou decepcionado. Ainda repetiu, vocês querem mesmo que eu solte o rei de vocês? Não temos rei, só César. Mas quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás, Barrabás. Ele olhou para cá, olhou para lá, mas vocês querem mesmo isto? Queremos. E o que eu faço de Jesus, a quem chamam o Cristo? Crucifica, crucifica, crucifica. A multidão. Aquela multidão era arranjada pelos sacerdotes. Era numa sexta-feira de manhã, uma multidão arranjada pelos sacerdotes. E foi assim que Pilatos conferiu a popularidade de Jesus. Se a multidão estivesse dividida, provavelmente Pilatos não soltaria Jesus. Mas aí perguntamos por que a multidão que apoiava Jesus não estava lá? Porque eles se calaram naquela hora. Anteriormente, no capítulo 14 de Marcos, nós encontramos o Pedro negando a Jesus. É bom a gente lembrar, Pedro negou a Jesus, não foi por falta de fidelidade a Jesus, não. Pelo contrário, ele negou a Jesus
porque ele queria ver o que aconteceria com Jesus e foi até o pátio do sumo sacerdote. Como foi identificado e acusado, ele falou uma mentirinha, que não conhecia Jesus, para poder conseguir continuar ali. E a história se repetiu. Ele teve que negar a Jesus 3 vezes. Logo a seguir, diz a Bíblia que lá de dentro Jesus olhou para ele, ele sentiu aquela situação e então ele saiu imediatamente e chorou amargamente de arrependimento por ter negado a Jesus. Mas anteriormente também, nós encontramos Jesus dizendo: ô Pedro, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês todos, os discípulos, mas eu deixei você. E então você vai ser peneirado, vai passar por este aperto. Pedro foi avisado. Junto com Pedro, provavelmente só o João Marcos que ficou assistindo, aparentemente não pôde fazer nada. E, evidentemente, Maria estava sempre ali por perto. Quando Jesus foi carregando a cruz, já condenado, a Maria estava perto. E lá na cruz, a Maria estava embaixo da cruz. O João e alguns outros, provavelmente uns poucos, estavam ali. A maioria estava longe. A maioria dos discípulos. E a maioria da multidão. Bem, a multidão é amorfa, não tem forma. Aqueles que estavam ali junto a Jesus batiam no peito. Certamente eles sentiam a injustiça que estava sendo cometida, a condenação de Jesus, e eles sem poder fazer nada. Provavelmente, muitos dos que estavam ali, uma multidão assistindo a crucificação de Jesus, é bom a gente lembrar, estava em plena festa da Páscoa. Uma multidão, segundo Flávio Joséfo, historiador, de 1 a 3 milhões de visitantes iam para essas festas. Jesus tinha ali, então, em redor dele, muita gente estrangeira, muita gente curiosa, uma multidão assistindo à crucificação de Jesus. Mas entre esses, certamente muitos admiradores e discípulos que ficaram assistindo de longe. Perto, embaixo da cruz, aí Maria, João e uns poucos que estavam ali. Não sabemos onde Pedro estava nessa hora da crucificação. O fato é que Pilatos era um bom observador, um bom político, ele precisava de apoio e ele testou o apoio, os que eram contra Jesus, os que eram a favor de Jesus. Ele esperava que houvesse uma contraposição, uma disputa, mas os que eram a favor de Jesus não entenderam que era para brigar, disputar, ir lá. Eles não entenderam isso, por várias razões. Jesus, naquela semana da crucificação, se afastou da multidão, ele não se reuniu assim de público, só no início da semana, quando com chicote cometeu aquele ato antipático de provocar os judeus e derrubando mesas de comerciantes, coisas desse tipo. Soltou as pombas e aquilo fez com que ele irritasse mais ainda os judeus. Depois, Jesus entrou para uma reclusão e passou aquele meio de semana assim, em reclusão com seus discípulos e não aparecia de público. Portanto, a multidão já estava dissociada dele. E os discípulos eram muito poucos que estavam perto de Jesus. E a Maria certamente acompanhava tudo também. E essa era uma das razões. Jesus estava já dissociado da multidão que sempre o seguia. E aos discípulos Jesus disse: vocês me abandonarão e me deixarão só. E naquele episódio da espada, os discípulos ficaram mais confusos ainda. Ele manda a gente ter uma espada, mas proíbe de usar. Não é para a gente usar, não é para a gente defendê-lo pela espada. Então, e aí? Se ele for preso, nós vamos ficar sem saber o que fazer. Nós estaríamos dispostos a dar a vida por ele, pegar a espada e lutar por ele. Mas ele proibiu, então não sabemos o que fazer. Mais um motivo
para os discípulos não estarem ali perto, brigando, gritando e defendendo Jesus. O fato é que o Pilatos colocou a popularidade de Jesus à prova. Em algum momento, os judeus disseram que Jesus se fez rei. Ele perguntou, você é rei? Particularmente a Jesus, você é rei? Sim, eu nasci para isso. Mas rei desse tipo? Maltrapilho? Sangrando? Apanhando? Roupa rasgada? Cadê? Onde estão os seus súditos? Ele disse, o meu reino agora não é deste mundo. Pilatos ficou olhando para cá, olhando para lá, rei desse tipo, não tem gente que o defenda? Por que eu vou defender uma pessoa que não tem ninguém que o defenda? Cadê a multidão? E ficou assim, sem saber o que fazer. Por outro lado, a multidão que estava com os sacerdotes gritava cada vez mais, crucifica, crucifica. Se você não crucificar, nós vamos te denunciar para o César. Aí o Pilatos sentiu que a coisa estava mais apertada ainda. E por causa disto, mandou Jesus ser crucificado. Faltou a multidão. Eu quero focalizar isso. Multidão é um fator muito importante para o mundo. Muitas decisões têm sido estabelecidas ou barradas por causa de uma multidão de mensagens na internet. Na internet, pessoas vão mobilizando, e quando aquilo vira uma bola de neve muito grande, milhões de pessoas protestando, então os políticos pensam, opa, é bom a gente dar uma parada nisso daqui. Tem muita gente contrária, muita gente protestando, tem uma multidão. Mas muitas decisões políticas são trazidas pelo governo dessa maneira. Vamos soltar aqui uma bombinha, ou seja, uma fofoca, uma notícia de que o governo vai fazer isso ou fazer aquilo. E vamos testar a reação. Se houver uma multidão reagindo, não pode, isso é errado. Aí o governo, opa, vamos dar uma parada, não vamos fazer isto. Mas se não houver reação de multidão, mete bronca, faz isso sim. É mais ou menos assim que a política funciona, verificando a multidão. Um político disse uma vez, olha, um governante, um político não tem medo de nada, de justiça, de polícia, de ser preso, não tem medo de nada. A única coisa que bota medo em político é povo na rua. Povo na rua. Isso faz o político ficar com medo. E muitos políticos encerraram sua carreira quando viram a multidão protestando contra eles. Então, eles saíram de fininho e não voltaram mais à vida política. Pessoas na política, no governo, estão sempre temendo a multidão e testando para ver de que lado a multidão está. No mundo é assim. Mas é bom nós nos lembrarmos, na igreja não é para ser assim. Nós temos que agradar a Deus, somente a Deus, ainda que estejamos contra muita gente. Quando falamos de pecado, insistimos em santidade, nós vamos desagradar a muita gente, muitos líderes e pastores não vão gostar. Quando falamos a verdade, quando defendemos a santidade, isto é antipático para muitas pessoas, mas nós não estamos aqui para agradar a homens, temos que agradar a Deus, nada de agradar a multidão. O Pilatos só crucificou Jesus porque não tinha multidão com ele. Se Jesus estivesse visando o bem terreno, ele teria mobilizado uma multidão para ir defendê-lo. Mas ele sabia que não era o caso, ele precisava passar por aquele vale, tomar aquele cálice amargo, ele precisava ir para a cruz. Se a multidão estivesse defendendo a ele, o Pilatos poderia não mandá-lo crucificar e ele não teria morrido assim no nosso lugar. Mas Jesus, sabendo disso, entendeu, este é o cálice amargo, eu vou ter que tomar sozinho. Meu irmão, quando você passar pelo vale da sombra da morte, muitas das vezes vai se sentir sozinho. Quando você tiver que fazer a obra de Deus
pensando em contar com a ajuda de irmãos, muitas vezes você vai ficar sozinho. Mas saiba que o importante não é ter uma multidão com você. O importante não é ter apoio aqui na terra. O importante é agradar a Deus. Isto é o mais importante, que esteja sempre na sua mente, ainda que seja contra muita gente, mas agrade a Deus em obediência. É assim que Deus quer, isto é o que vale a pena a gente fazer.